vou meter também a delegação, sempre estamos aqui nas instalações da cadeia da comarca de Viana, onde mais uma vez os deputados da UNITA tentam visitar e conversar com os prisioneiros e trabalhadores prisionais no quadro do seu trabalho de deputação enquanto representantes do povo, e a semelhança do que aconteceu na cadeia Hospital de São Paulo. Os deputados estão a ser impedidos de acessar a esta comarca sob pretexto de que não há ordens baixadas das estruturas hierárquicas dessas instâncias que permitam o acesso dos deputados a esta comarca a fim de poderem visitar os prisioneiros. De lembrar que os deputados da UNITA estão a ser impedidos, mas numa entrevista recentemente concedida pela deputada Mihaela Weba, ainda no hospital Prisão de São Paulo, tomamos conhecimento que a vice-presidente do MPLA já fez presente nessas instituições sem impedimento. A Fundação Agostinho Neto também visitou essas instituições sem impedimento. Portanto, os deputados da UNITA são os únicos que estão a ser impedidos de visitar estas instituições. Nós estamos em direto na TV Raiar. Senhora deputada Mihaela Weba, muito bom dia, está a falar com a TV Raiar. Então, como está esta situação do acesso à instalação prisional de Viana? Bom, nós estamos aqui, somos 9 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA. No universo de 24 tivemos que reduzir para 9 deputados, porque de facto as cadeias ainda não têm, a Covid ainda continua na agenda das cadeias, e portanto nós viemos aqui para efetivamente fazer a visita à penitenciária de Viana. Como todos sabem, no dia 2 de agosto de 2021, a vice-presidente do MPLA, enquanto vice-presidente do MPLA, a doutora Luísa Damião, esteve nessa penitenciária, e de acordo com os dados que nós temos, houve aqui uma visita ao estabelecimento, e a visita teve de confraternização. A visita foi feita acompanhada pelo comissário prisional Bernardo Pereira do Amaral do Gel, o diretor-geral do Serviço Penitenciário, pelo comissário principal Teofina Santana, a diretora-geral adjunta do Serviço Penitenciário para a área operativa, e por membros do Conselho Consultivo do Serviço Penitenciário. Basicamente houve um briefing na sala de reuniões. A comitiva teve uma visita guiada ao estabelecimento penitenciário feminino de Viana. Estiveram na sala de internamento de reclusas, estiveram no berçário, estiveram no infantário, estiveram no posto médico, estiveram na área de pastelaria, na área de corte e costura, no salão de beleza, na biblioteca, no parlatório virtual e na área de artes e ofícios. Depois houve a entrega de donativos e posteriormente houve atividades culturais diversas. Ora, isso foi no dia 2 de agosto de 2021. Ainda estávamos sobre o estado de calamidade. Depois eu tenho aqui este jornal, que é o Angola Magazine, que na sua página 26 estabelece, tem uma matéria que vida e obra de Neto, Agostinho Neto, abordada em palestra na comarca de Viana. Ou seja, a Fundação Sagrada Esperança veio no dia 2 de setembro de 2022, eu que redato aqui, falar sobre a vida e obra nesta penitenciária, esta mesma penitenciária que agora não querem deixar os deputados do grupo parlamentar da UNITA fazerem o seu trabalho de visita a essas instalações, porque não receberam ordem superior nesse sentido. E
Neste caso, qual é o próximo passo do grupo parlamentar da UNITA? Como? O que é que o grupo parlamentar da UNITA vai fazer em seguida? Não, o grupo parlamentar da UNITA pretende denunciar publicamente essa situação. Temos aqui a imprensa, portanto, 2 pesos e 2 medidas. A Fundação Sagrada Esperança pode vir falar sobre a vida e obra numa palestra à penitenciária. A vice-presidente do MPLA, o ano passado, no dia 2 de agosto de 2021, veio à penitenciária, ainda havia estado de calamidade. Nesse momento, o estado de calamidade já foi declarado findo. A comissão interministerial para a Covid-19 já foi extinta e, entretanto, continuam a alegar o decreto presidencial que já foi revogado para não permitirem a nossa entrada nesse estabelecimento prisional, o que é inaceitável num país que se quer de direito democrático. Terão esses impedimentos a ver com o acesso aos prisioneiros Tanais Neutro e Luther King? Eu acredito que não, porque eu acho que isso é uma ação concertada, porque não é só com o serviço penitenciário que nós estamos a ter essa dificuldade, também tivemos essa dificuldade com o Ministro dos Transportes, ao qual nós solicitamos uma audiência de urgência para tratar da questão dos pilotos da TAG. Portanto, é uma atuação concertada do Executivo de João Lourenço. Portanto, são ordens superiores para não deixar que, efetivamente, o grupo parlamentar da UNITA, agora com mais deputados, possa começar em grande a fazer o seu trabalho de fiscalização desse Executivo. Falando da greve dos pilotos, já foi realizado algum encontro do grupo parlamentar com tais pilotos? Nós tivemos um contacto virtual com o sindicato, que nos deram informações do que é que se tratava. Temos a informação de que a entidade patronal queria avançar com 30% e eles, a contraproposta era de 50%. Entretanto, há a questão de que a greve está a ser violada porque a TAG, o Conselho de Administração da TAG decidiu contratar tripulação estrangeira para substituir os pilotos angolanos, em clara violação daquilo que estabelece a Lei Geral do Trabalho. Portanto, há aqui uma situação em que as instituições do Estado que podem mediar esse conflito devem efetivamente exercer o seu papel. E uma das instituições que pode fazer isso são os grupos parlamentares, são os representantes do povo. E estas dificuldades baixam o vosso sentido de dever da vossa missão? Claramente que não, por isso é que saímos da prisão de São Paulo, prisão hospital de São Paulo, e viemos para aqui desde já sabendo que poderíamos ter exatamente a mesma resposta que tivemos lá, mas não baixamos os braços, viemos para aqui e vamos continuar a insistir e persistir em verificar as condições, quer dos funcionários do estabelecimento prisional, os guardas prisionais, quer da população prisional, porque são todos angolanos, todos merecem dignidade e todos devem ser tratados com dignidade. Naquilo que é o seu trabalho, no caso dos guardas prisionais, devemos verificar em que condições de trabalho é que estão, e naquilo que é a população prisional, verificar também em que situações é que se encontram, porque nós temos o relato dos advogados, dos detidos e dos presos, que dizem que as condições sanitárias nas cadeias do país não são das melhores, e portanto há toda a necessidade de se rever essa situação, porque apesar de estarem nessa condição de detidos e presos, são seres humanos e a nossa Constituição estabelece no artigo 1º a dignidade da pessoa humana. Portanto, temos que tratar as pessoas com dignidade. Muito obrigado. Estávamos então a falar com a doutora Mihaela Weba, que é a responsável do grupo de parlamentares da UNITA, que inclui o deputado Américo Chivukuvuku, o deputado Kanjamba, o deputado Olívio Quilombo, que são todos vice-presidentes do grupo parlamentar da UNITA. Portanto, eles vieram para cá a fim de visitar a população prisional e, ao mesmo tempo, também
visitar os quadros funcionários deste estabelecimento prisional no cumprimento do seu dever de deputados e de representação do povo. Vamos continuar, enquanto o tempo raiar, a acompanhar as incidências desta novela. Nesse momento vem mais um dos responsáveis da penitenciária para conversar com os deputados. Vamos ver se isto permite, se já é se é um desbloqueio da situação ou se é só mais uma manobra de distração, podemos assim dizer. Vamos tentar encostar para ouvir o deputado Américo Chico. Como vocês sabem, os deputados representam um órgão de soberania. Não é nem eticamente correto, né? Nem do ponto de vista da lei, vocês deixarem deputados na rua. Não há qualquer impedimento. É o que nós estamos a dizer. Ponto número 1 é a delegação toda. Ponto número 2, se não é possível, entre a direção do grupo. Somos os três. Pode ser só uma pessoa. Está entendido assim? Portanto, a polícia diz que não está a impedir, mas acreditamos que a falta de cultura democrática faz com que não se tenha noção do que às vezes se diz. A verdade é que os deputados estão aqui impedidos de entrar, impedidos de visitar o estabelecimento prisional de Viana. A polícia tenta minimizar a situação, tentando fazer com que apenas um deputado entre, mas os deputados exigem no mínimo 3 deputados se fazerem presentes ali dentro enquanto vice-presidente. Portanto, são 3 vice-presidentes da bancada parlamentar da UNITA que estão aqui, nomeadamente Mihaela Weber, Américo Chivukuvuku e Olívio Quilombo. Essas 3 vice-presidências são resultados da Frente Patriótica, sendo que Américo Chivukuvuku, que é deputado da UNITA, é produto do projeto político Pra Já, e Olívio Quilombo do Bloco Democrático. Portanto, são estes 3 que nesse momento coadjuvam Liberty Chiaka, que é o presidente da bancada parlamentar. Os deputados estão aqui. Segundo a entrevista que fizemos a Mihaela Weber, as dificuldades não impedem a vontade deles poderem cumprir com as suas tarefas de representação do povo e de insistirem ter acesso às instituições, lá onde existem os problemas, lá onde é gasto o orçamento geral do Estado, lá onde são encaminhadas as riquezas do nosso país. Portanto, a fiscalização da governação começa a partir destes detalhes, porque o Orçamento Geral do Estado prevê gastos nestas áreas todas e às vezes é preciso entender se realmente está a impactar nestes setores, se as condições de trabalho correspondem, se as despesas previstas estão mesmo a ser realizadas. É de tamanha importância o trabalho que os deputados têm na fiscalização do uso do erário, na fiscalização da ação do Executivo, na verificação do cumprimento dos direitos e liberdades dos cidadãos. TV Raiar está aqui sempre a trabalhar por uma Angola radiante. Seguimos milimetricamente as incidências do que vai acontecendo aqui na comarca de Viana, onde os deputados da UNITA pretendem então visitar os prisioneiros e os quadros funcionários deste estabelecimento prisional. No entanto, as ordens superiores, as famosas ordens superiores que na maior parte dos casos são as que atrapalham o cumprimento da lei, são as que violam o cumprimento da lei, mais uma vez, mantém aqui retidos os deputados da UNITA, impedidos de aceder às instalações que são de todos os angolanos, às instalações que são públicas. Estes deputados têm um mandato das últimas eleições, portanto,
das eleições de 24 de agosto. Apesar da UNITA reclamar vitória, este é o resultado que o Tribunal Constitucional validou. No entanto, o próprio Tribunal Constitucional e os demais órgãos de soberania deviam respeitar esse resultado, e a UNITA hoje representa mais do que representava nos anos anteriores, porque agora são 90 deputados, são mais de 1/3 da Assembleia Nacional sob posse da UNITA. É realmente um grupo parlamentar capaz de exercer mais pressão, de influenciar as políticas do país e de mudar o rumo de algumas situações. Deve ser mesmo por causa disso que existem estes impedimentos, para que não sejam destapados certos problemas que devem estar a acontecer aí dentro. A população tem se queixado de excesso de prisão preventiva, a população se queixa de maus tratos, certas vezes de mortes inexplicadas de prisioneiros dentro das cadeias. Portanto, há tanta coisa que pode estar a acontecer aí dentro, que deve ser o motivo do impedimento desta visita, para que os deputados não se apercebam, não tomem contato com os factos que estão ali a ser escondidos. Diz-se no adágio popular que quem não deve não teme. Portanto, quem teme visita tem alguma coisa a esconder. Devem estar a ser violados alguns direitos humanos. Devem estar, se calhar, a ser desviados alguns meios financeiros ou alguns bens públicos que deviam servir aos trabalhadores penitenciários ou à população prisional. Ninguém sabe exatamente o que é que se passa. Vamos continuar. Parece que finalmente os três vice-presidentes da bancada parlamentar foram autorizados a entrar. Nós saberemos já no final, quando estiverem de saída, se esta é só uma entrada para manter a mesma posição, como aconteceu na cadeia de São Paulo, ou se realmente vai permitir um diálogo que desbloqueie a situação e permita a entrada dos deputados da UNITA neste serviço penitenciário, o estabelecimento penitenciário de Viana, onde a UNITA pretende, no quadro da fiscalização das ações do Executivo, visitar a população prisional e os trabalhadores prisionais. Vamos dar um ponto e vírgula à nossa emissão. Vamos agradecer a todos que estão a nós conectados, que continuem atentos, e a qualquer momento nós poderemos voltar a estar no ar. Aceitem mais uma vez os cumprimentos de Jorge dos Santos e de Vassileu Chupino, a partir do estabelecimento prisional de Viana. Vem, liga.